Lucas 23, 39 ao 43, tema conversão legítima. Tema conversão legítima. Lucas 23, do 39 ao 43, tema conversão legítima. Vamos ler a palavra de Deus com reverência. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos ama. Que alegria, Senhor, é saber que nós somos a tua herança, que nós somos, aleluia, a menina dos teus olhos. Não porque nós nos esforçamos, não porque há mérito em nós, mas porque o Senhor derramou seu precioso sangue, enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, viver uma vida perfeita em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação. É bom saber, Senhor, que teu amor incondicional está sobre nós, e porque o teu amor está sobre nós, todo medo foi levado embora. É bom saber, Senhor, aleluia, que o Senhor nos tem como a tua herança. E que o Senhor, aleluia, nos guarda, aleluia. E como diz o catecismo, nem um fio da nossa cabeça cairá sem que o Senhor assim fique sabendo. Ó Pai, isso é motivo de grande consolo e conforto para o teu povo em meio a lutas, dificuldades e perseguições. Pertencemos a ti. Pertencemos ao Senhor, nosso Deus. E isso, aleluia, é maravilhoso, é grandioso. Que possamos, ó Pai, nessa noite ouvir a tua palavra, examinarmos a nós mesmos, porque o Senhor, aleluia, corrige, castiga o filho que ama. E que possamos, ó Pai, clamar por misericórdia, se em algum ponto dessa noite, dessa pregação dessa noite, estivermos dormindo ou não vigiando. Que o Senhor possa, aleluia, alertar-nos, aleluia, sobre a realidade da conversão, da regeneração na vida de um cristão, para que nós possamos, ó Pai, voltar a ter comunhão contigo na união eterna que o Senhor assim nos concedeu. Pai, em nome do Senhor Jesus, enche-nos do teu Espírito, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Infelizmente, a maioria das pessoas usa essa linda história, né, do nosso irmão salvo por Cristo naquela cruz, nas suas últimas horas de vida, né, nas últimas horas de vida dele, daquele irmão, né, ou como as pessoas gostam de chamar, o ladrão arrependido, né, Jesus assim o salvou nas suas últimas horas de vida. Mas as pessoas, infelizmente, eu falo infelizmente, gostam de usar essa passagem apenas para levantar questões que pouco importam, na verdade, pouco importam, amém? E que a história em si, a linda história em si, não cita, nem o contexto dela fala sobre esse tipo de questão, amém? Mas as pessoas gostam de levantar, né? Um exemplo claro disso é a questão, a discussão, né? Se uma pessoa pode ser salva, fica-se paz, irmão Giovanni, se uma pessoa pode ser salva em seus últimos minutos de vida. Geralmente eles pegam esse texto, amém? Né? Para falar,
pessoa pode ser salva nos seus últimos minutos de vida. Então, a primeira coisa que deve ficar claro, como eu já falei, é que esse nosso irmão, que o nome não é citado, né? Ele não foi salvo nos seus últimos minutos de vida. Tem que ficar logo evidente, o contexto não é esse. Amém? Ele foi salvo, sim, nas suas últimas horas de vida. Amém? Houve um período ali de horas. Amém? E não de minutos. Né? Os últimos minutos de vida dele. Não foi isso que aconteceu com ele. Amém? Houve um período de horas. Então, as pessoas gostam de levantar isso em relação à questão. Você vê muitas pessoas levantando esse texto para falar assim, e as pessoas que se suicidam? Amém? A gente já pregou muito sobre isso aqui, né? A pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa tomou um veneno, e naquele período ali de 5 minutos até o veneno matar a pessoa ouviu o evangelho, nunca quis saber, né? Pregaram para ela, mas porque ela não tem a esperança, você lembra da pregação, acho que domingo retrasado, né? Um cristão nunca vai se suicidar, porque ele tem a viva esperança. Então, a pessoa que tenta se matar é porque ela não é salva, amém? Mas essa pessoa, nesses últimos minutos, ela pode, né, se lembrar do evangelho e crer, pedir perdão e morrer salva? Teologicamente, sim, porque não há perdão, não há pecado que Deus não perdoe, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, mas qualquer outro pecado Deus perdoa, amém? Mas a questão é, um suicida, ele deu fruto? Amém? Esse é o ponto. Teologicamente pode, amém? Mas esse é o ponto da questão do suicida, amém? Onde está o fruto? Se foi nos últimos minutos, amém? Porque esse irmão demonstrou fruto, amém? Né? Então, na verdade, irmãos, a gente não deveria nem discutir isso, amém? Essa discussão, amém? Baseado nessa linda história de amor. A gente pode até conversar sobre isso, mas discutir isso em Facebook, em mídias aí sociais, só traz desesperança para as pessoas. Prega o evangelho, amém? Suicídio ou não, vai se salvar? Teologicamente sim, mas a gente não deve usar principalmente essa história, pois o nosso irmão deixou claro, né, para nós, amém? Não por atos, realmente não teve tempo de atos, amém? Estava pendurado numa cruz, ele ia morrer, amém? Mas por palavras, amém? Ou seja, por fé, amém? O cristão é conhecido pelo quê? Pelo aquilo que ele acredita. Então ficou claro por ele, não por atos, ele não fez nada, ele não se vestiu diferente, nada, mas por aquilo que ele creu, por aquilo que ele cria. As palavras da conversa dele com Jesus, ou seja, pela fé, que sua conversão foi uma conversão legítima, verdadeiramente legítima. Uma conversão que deu fruto do Espírito Santo. Verdadeiramente a graça o alcançou mediante a fé. Deus soberanamente regenerou aquele homem nas suas últimas horas de vida. Amém? Que coisa linda. E essa conversão legítima, mas de pouco tempo, né, de peregrinação nesse mundo, né, se nós podemos dizer assim, do nosso irmão, é o modelo pelo qual o Deus vivo trabalha de maneira peculiar, amém? Seja convertendo um homem em dado momento, como fez com ele, que é através de estágios mais longos, amém? Ou mais demorados. As pessoas pelos quais o Deus vivo, amém? Ou melhor, os passos pelos quais o Deus vivo guia a alma até o céu, ou as pessoas, os seus eleitos até o céu, sempre são os mesmos. Amém? Não há diferença. Amém? Vou repetir. Os passos pelos quais o Deus vivo guia os seus eleitos até o céu sempre serão os mesmos. Deus nos salva de maneira diferente, sempre será o mesmo. Amém? Sempre através da fé em Cristo Jesus. Amém? E essa fé vai gerar verdades na vida do convertido absolutas. Isso não muda. Amém? Isso não vai mudar. Então, irmão, que fique bem claro para nós hoje aqui que não existe um caminho fácil, amém? E majestoso que liga o leito de morte, amém? Até o céu. Amém? Não existe um
fácil. Né? Hoje eu não quero ferir o sentimento de ninguém, porque eu já falei isso aqui na igreja, e às vezes é duro para a gente reconhecer isso, porque são pessoas que nós amamos, mas eu, por exemplo, eu tenho um pai, que até que se prove o contrário, né? Se perdeu, não deu qualquer testemunho. Amém? Eu já vi alguns, não, mas ele estava lá no hospital, às vezes tem visita de evangelistas. Se aprove a Deus isso, eu vou me alegrar naquele grande dia de encontrar meu pai lá, mas se eu for dar testemunhar do meu pai, eu não posso dar o testemunho do meu pai como desse irmão aqui, que a Bíblia está testemunhando, ele não deu qualquer motivo de conversão. Amém? Meu pai que morreu em 93. Então, irmãos, não tem... meu parente chorou, meu parente... É bem diferente. Amém? Toda pessoa salva, irmãos, passa pelas mesmas experiências. E os princípios que precederam a conversão de nosso irmão são os mesmos aplicados aos mais antigos santos que já existiam. Então, os princípios são os mesmos. Amém? Não há diferença nenhuma para aquele mais antigo cristão, aquela pessoa que se converteu garotinho e passa toda a vida e vai morrer com 80 e poucos anos, desse irmão que teve um período de vida muito curto. As coisas ali são as mesmas. O que precedeu a conversão do nosso irmão é para qualquer outro. Então vamos olhar para o texto, né? Veja só, volte lá. Olha que coisa linda. Veja o verso 42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Vamos ler de novo? Ó. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Veja, irmãos, veja quão firme era a fé testemunhada por este homem. Amém? A firmeza da fé dele. Amém? Eu digo, sem medo, que todo cristão verdadeiro tem a mesma fé. Ele expôs a fé dele firme. Lembra-te de mim no teu reino. Todo cristão verdadeiro tem a mesma fé. Amém? Ele chamou Jesus de Senhor. Olha aí a sua Bíblia. Alguma Bíblia aí está a palavra Senhor? A sua tá, irmão Leonardo? Que bênção, hein? Amém? Né? Tá como aí na sua? E acrescentou, Senhor Jesus? Amém. A minha não tá. A sua tá, irmão? A Jesus, né? Todos estão a Jesus? Alguns têm Senhor? Amém. Depois tem Senhor na frente? Ó, a minha só tem Jesus. Amém? Só o Senhor. Amém? Então são diferentes traduções. Alguém poderia falar assim, mas se ele tivesse chamado só de Jesus, ele teria reconhecido o senhorio dele? Sim, pelo contexto. Por isso que algumas traduções já traz Senhor. Mas é quase que uma retórica. Porque o contexto já é, quando ele fala assim, lembra-te de mim no teu reino, ele já está dizendo que Jesus é um rei, é um senhor. Amém? Então, as traduções que trazem a palavra Senhor só está reforçando aquilo que a própria frase dele, que saiu do coração dele, convertido, já indica. Amém? Lembra-te de mim no teu reino. Ou seja, o Senhor é rei. Ele é Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. Amém? E ele não falou da sua própria boca, né? Não saiu no sentido assim, verbal, talvez. Né? Vamos imaginar lá no dia, será que ele falou Senhor Jesus? Talvez não. Né? Talvez ele tenha falado somente Jesus, mas ele falou, lembra-te de mim no teu reino. Então ele está deixando bem claro que ele cria que Jesus é o quê? Rei, Senhor. Amém? Quando ele chamou Jesus de rei. Amém? Ele acreditava, ou seja, a fé. Né? Lembra-te de mim no teu reino. Ele acreditava, ou seja, a fé, que Jesus era capaz de lhe dar vida eterna e glória eterna. Então ele acreditava pela fé, e por isso ele pediu a Jesus, amém, que desse a ele vida eterna e glória. Ele falou, ele é capaz, porque ele é rei, ele tem um reino, então ele pode me dar a vida eterna, eu vou morrer daqui a pouco, então ele pode. Lembra-te de mim no teu reino, porque o Senhor pode me dar vida eterna e glória eterna. E firmado nisso, como Paulo cita, né?
Como é que Paulo cita em Romanos? O justo viverá pela fé. E firmado nessa fé é que ele clama a Jesus por essas dádivas. Amém? Ele fala, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, o Senhor tem poder para me dar vida eterna. O Senhor tem poder para me dar glória eterna. Eu quero essa dádiva. Isso é fé. Amém? É por isso que ele clama, é por isso que ele acredita. Amém? Que Jesus é poderoso. Essa é a fé. Essa não é a fé de todos os santos. Por que você está aqui na igreja hoje? Não é porque Deus te alcançou com graça e você tem a certeza absoluta que Jesus é rei e que quando você tombar nessa vida, você terá a vida eterna? Porque eu vim lhes trazer a vida eterna. Essa é a promessa. Não é uma vida eterna que começa e para pelo meio, como infelizmente muitos são ensinados e creem, defendem essa heresia, mas é vida eterna. Amém? Glória eterna. Aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, né? A esses glorificou. Glória eterna. Veja só que coisa linda, irmãos. Ele defendeu a inocência de Jesus de todas as acusações que fizeram a Cristo. Não é isso que está no verso 41? Leia aí comigo. Ó. Quando ele está conversando com o seu companheiro, porque tem um outro do lado também crucificado, e o outro zomba de Cristo. Amém? Como um porco. Né? Mas ele fala assim, ó, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Então ele está falando, ele está defendendo a inocência de Jesus. Ele não fez nenhum mal. É assim com todo cristão verdadeiro. Irmãos, o mundo pode falar as maiores mentiras e atrocidades sobre o nosso Senhor Jesus, não é verdade? Podem falar. Mas nós o defenderemos. Amém? Sabendo que de maneira inocente Jesus morreu naquela cruz por amor de nós. Amém? Então o mundo vai zombar. Amém? Né? Jesus era aquilo, Jesus era isso. Está achando Jesus de pecador. Mas nós sabemos que nosso Jesus era santo. Que nenhum mal ele fez. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Se ele mal nenhum fez, por que ele estava na cruz, né? Sempre vai sair da boca, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? Alguém vai falar, se ele era tão bom assim, por que ele morreu? Para nos salvar. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nós iremos defender o Senhor, porque sabemos, aleluia, por que ele estava naquela cruz. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aleluia. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, falando de quem? De Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não fez mal nenhum. Ele nunca pecou contra o Pai. Uma vida perfeita. Amém? Amarás o Pai de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Quem é que fez isso perfeitamente? Somente Cristo. Nenhum homem fez isso. Amém? Quem amou o próximo perfeitamente? Somente Cristo. Ninguém jamais fez isso. Amém? Então Cristo, aleluia, maravilhosamente nunca pecou, mas o Pai o fez pecado por nós. Ou seja, imputou o pecado daquele irmão que estava ali junto com Cristo morrendo e os nossos pecados sobre ele. Imputou o pecado de Adão sobre Cristo, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Amém? Vida eterna. Então nós defenderemos o nosso Senhor. O mundo pode falar o que quiser. Nós sabemos, Jesus nunca pecou. O nosso irmão adorou a Cristo no momento de maior fraqueza. Isso é que é o lindo dessa história. De maior fraqueza. Amém? De nosso Senhor. Quando a ira santa do Pai estava toda sobre Jesus. Toda. Quando a nação de Israel gritou o quê? Crucifica-o. Amém? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. A ponto de quê? Não, a gente quer o assassino. Dai-nos Barrabás. Crucifica o santo. Amém?
Nós não queremos ter ele, que o sangue dele esteja sobre a nossa cabeça, dos nossos filhos. Nós não queremos saber disso. Crucificam. Quando os doutores da lei, aqueles que teoricamente conheciam a palavra, amém? Né? Os oráculos de Deus consideraram o santo, amém? O ungido de Deus como réu de morte. E por isso ele estava ali, amém? Quando os seus discípulos, homens da mesma fé daquele homem, o abandonou. Quando ninguém queria saber de Jesus, foi que ele ali o defendeu. Foi que ele ali glorificou a Cristo. Amém? Nosso irmão não viu Jesus fazendo milagres. Talvez, aí a palavra talvez encaixe, né? Ele tenha ouvido falar de Jesus, é bem provável. Amém? Mas ele não viu, provavelmente ele não viu. Amém? A Bíblia não relata. Ouvido é bem possível, mas não viu. Nem falando de coisas boas que viriam depois. Ele não viu Jesus. Os discípulos ouviram, ó, vai vir o Consolador. Ele não viu nada disso. Ele não viu essas boas coisas. Ele apenas viu Jesus, nosso Senhor, sozinho ali do lado dele. Sozinho. Só viu isso. Um homem todo ensanguentado, como Isaías fala, não havia formosura. Amém? Foi isso que ele viu. Um condenado igual a ele, mesma coisa. Machucado, Jesus muito mais, né? Porque o peso da ira de Deus estava sobre Cristo e o sofrimento físico de Jesus nenhum outro homem recebeu. Então ele via um homem em angústia, isso que ele estava vendo. Jesus em agonia, fraqueza, dor, sofrendo uma punição desonrosa, nu, na frente de todos, como todos eles estavam. Amém? Apanhando, desprezado, blasfemado, foi essa figura que ele viu de Jesus. Mas por fé, ele percebeu o que Paulo cita em 1 Coríntios 1, 21 e 25. Amém? No momento de maior fraqueza é que ele viu Jesus, e naquele momento de maior fraqueza foi que ele, por fé, clamou: lembra-te de mim no teu reino. Ele não estava vendo alguém com vestes bonitas, alguém com uma coroa. Não, ele estava vendo alguém com uma coroa, sim, mas era uma coroa de espinhos. Não era uma coroa de diamantes, de ouro, mas naquele momento de maior fraqueza, ele viu o que Paulo cita lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Olhe lá. Ele percebeu isso. Que coisa linda é a fé, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele olhando para Cristo ensanguentado, desonrado, blasfemado, xingado, zombado. Amém? Ele viu o que ninguém viu. Amém? Naquele momento. Que fé maravilhosa. Amém? Paulo fala sobre isso. Ele fala bem assim, visto, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Soldados ali não o conheceram, os sacerdotes da religião falsa não o conheceram. Amém? Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a quê? Cristo. Paulo prega quem? Paulo prega aquele Cristo lá, ó, zombado, ridicularizado. Esse que Paulo prega. Amém? Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, o irmão da cruz, nós aqui nessa noite, pela misericórdia de Deus, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sabe o que a fé vê quando vê a cruz? Ela não vê a derrota, ela vê a vitória de Deus. Aleluia! É isso que a fé vê. Irmãos, nosso Deus é tão poderoso. O que a Bíblia fala de Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas apenas com o poder da sua palavra. Deus poderia vencer com um sopro. Apocalipse fala que Jesus, na volta, ele vai vencer com um sopro da palavra. Que os reinos do mundo vão se reunir contra ele, ele vai simplesmente descer fogo do céu. Acabou. São nada. Essas grandes potências diante do Cordeiro e do seu povo não são nada. Mas Deus, para salvar o seu povo,
eu vou mostrar o meu poder. Como é que Deus mostrou seu poder? Falando e salvou? Não. Eu vou me fazer da maneira mais fraca. A maneira mais fraca. Como é que eu posso ser mais fraco? É como se Deus tivesse... Deus decretou isso. Mais fraco. Eu vou nascer. Eu vou encarnar. Eu vou ser um menininho que depende de tudo. Um bebezinho. Amém? Meu filho vai nascer. Um bebezinho, frágil. Precisou fugir para o Egito. Homem. 100% homem. Chorando, sofrendo. Amém? Tentado em todas as coisas, mas nunca pecando. E assim ele venceu como homem. Tentado, mas nunca pecou. Amém? Em tudo obedeceu o Pai como homem. Amém? E foi morto. Morto numa cruz como um criminoso que declarou ser rei dos judeus e Roma falou, só existe um rei, os Césares. Mata ele. Não queria matar, mas vou matar. Amém? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não viesse de Jesus a Pilatos. Mas Pilatos fala, eles querem, crucificam, então mata. Qual é o castigo? Eu tenho que dar uma punição. Rei dos judeus, ninguém pode ser rei sem autorização de Roma. Rei aqui é Herodes, então essa é a declaração, injustamente ali, punido. Mas é naquela fraqueza que os homens do mundo olham, é que está o quê? A vitória de Deus. É ali que Deus vence, na fraqueza. Então, a fraqueza de Deus é muito mais forte do que o poder dos homens. Amém? É isso que esse irmão enxergou. É isso que nós enxergamos. Cristo na cruz foi vitorioso, não derrotado. Amém? Porque na cruz, né, como diz John Owen, né, a morte morreu. Cristo era tão vitorioso que a morte olhou para Cristo e não teve coragem de tocar nele. Aleluia! Porque o Senhor falou, Pai, a ti entrego, aí a morte foi. Foi na cruz, no momento de maior fraqueza, que Jesus... E foi isso que ele enxergou, e é isso que todo cristão vê. Ele olha para a cruz, bendita cruz de Cristo. Não é o que os louvores falam? Porque ali está a vitória de Deus, e a vitória de Deus é a vitória do seu povo. Aleluia, é na morte. Por isso a alusão para nós, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, você tem que morrer como eu morri, você tem que morrer fraco. Nós não temos que ser fortes nesse sentido. Por quê? Porque eu digo fraco, eu sou forte em Cristo, que morreu fraco, mas venceu. Aleluia. Irmãos, cada vez mais os valores cristãos bíblicos estão sendo rejeitados pelo mundo. Cada vez mais. Nada de diferente do que já foi prometido. Amém? Cada vez mais a figura de Jesus Cristo tem sido ridicularizada pelos filhos das trevas, em filmes, seriados, especiais de fim de ano. Mas uma coisa é certa, se você tem a mesma fé de nosso irmão, você sabe muito bem que esse mundo o quê? Passa. Está passando. E o reino eterno de Cristo se avizinha. Estamos perto do nosso lar, como foi cantado hoje aqui. Foi até coincidiu aí. Estamos perto do nosso lar. Muito perto. Jesus está voltando. Aleluia. O Senhor está voltando. Então esse mundo passa. Nós vamos defender o Senhor. Ele era santo. Nós vamos olhar para a fraqueza de Deus e vamos ver como ele viu que ali há poder para salvar. Esse é o poder do Evangelho. Poder para salvar miseráveis pecadores. Veja, irmãos, outra característica igualmente dele e nossa. O senso de pecado que nosso irmão tinha. Amém? Senso de pecado. Eu digo sem medo que todo cristão verdadeiro tem o mesmo senso sobre o pecado, o mesmo que ele tem, que ele mostrou ali. Veja o verso 41 de novo. Amém? Volte lá. Lucas 23. Veja o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem.
Todo cristão verdadeiro, todo cristão verdadeiro reconhece sua impiedade, irmãos. Amém? Bem como a justiça da sua punição. Irmãos, quer ver uma característica cristã? Porque nós cristãos ainda pecamos e falhamos, não é? Em muitas coisas. Quer ver uma pessoa salva? É a pessoa que aceita as consequências. Ela pecou. Não era para ter pecado, mas pecou. E as consequências muitas vezes vêm. Não estou falando de lei da sementeira, misericórdia, irmão. Não sou defensor dessa maluquice, não. Mas o pecado muitas vezes vai acarretar consequências. Amém? E um cristão pode pecar, mesmo salvo por graça. Amém? Quando a consequência vir, você vai ver quem é que realmente tem graça e quem não tem muitas vezes. Porque a pessoa que às vezes não é salva realmente, ela vai se revoltar. Ela não aceita. Quem é salvo vai falar, eu mereci. E aceita as consequências do pecado que cometeu. E dá glórias a Deus quando Deus, pela sua infinita misericórdia, não permite que as consequências o alcancem. Todo cristão verdadeiro fala com Deus como ele falou, em submissão e humilhação. Amém? Todo cristão verdadeiro, quando vai diante de Deus, fala como ele falou, em submissão. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu mereço ser condenado. Eu mereço a minha punição. Quando nós falamos com Deus, irmãos, com aquele que é maior do que nós, amém? E aquele que é infinitamente mais santo do que nós, amém? Quando vamos ao trono da graça em oração, aos pés da cruz, sabemos como ele, o nosso irmão, sabia que tem deixado de fazer muitas coisas que deveria fazer. Ou não, irmãos? Quantas coisas o Senhor pede para você e você deixa de fazer? Muitas coisas. E que teríamos ter feito, e o que deveríamos ter feito, amém, deixamos de fazer. Então tem muitas coisas que fazemos que o Senhor manda não fazer, e muitas coisas que Ele manda a gente fazer e que a gente não faz. Todas as vezes que a gente dobra o nosso joelho, a gente encara-se com isso, com essa realidade. É graça. Porque se fosse por minha força, eu estaria perdido. Eu sei o quanto eu erro. Coisas que Deus manda eu fazer, eu não faço. E coisas que Ele manda eu não fazer, eu ainda faço. Essa é a realidade. Mas um verdadeiro cristão sabe disso. Um verdadeiro cristão, irmão, nunca irá fazer uma oração. Eu exijo. Cadê a minha bênção? Eu fiz o... Meu Deus do céu, isso passa longe do coração de um cristão verdadeiro. A gente chega diante do Senhor em humilhação, sabedor que podemos pedir tudo a Ele, em nome de Jesus Cristo, mas que Ele nos dá única, se Ele quiser nos dar, única e exclusivamente por graça, nunca por nossos méritos, nunca. Paulo deixa isso claro, abre lá em Romanos 7. Aleluia. Paulo deixa isso claro, Romanos 7. Versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza caída, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Por que já estava nele? Porque ele era um salvo, ele tinha prazer. Se você ler o contexto aqui, Paulo vai falar, eu tenho prazer na lei de Deus. Quem é que tem prazer na lei de Deus? Somente um salvo. Amém? O bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ó, aí, é o versículo aí, né? Tenho prazer na lei de Deus. Amém? Então ele era um salvo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí Paulo clama, né? Olha que coisa linda. Graças a Deus, por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Quando nós vamos em oração a Deus, nós vamos em humilhação. Amém? Sabedores que Ele é santo. Nós não. Somos santos porque Ele declarou em Cristo que nós somos. Amém? Em Cristo nós somos santos. Nós somos herança do Senhor. Mas a nós, está entendendo, irmão? Esse é o Evangelho. Eu acabei de pregar uma palavra aqui, né, um pouquinho antes, né, se isso não for palavra de bênção, né, vocês são herança do Senhor. Menina dos olhos de Deus. Né? Deus ama você de uma maneira incondicional. Amém? O presente que Jesus deu ao Pai são os santos. Mas nós temos essa compreensão. Somos pecadores. Ele é maior do que nós, Ele é santo. Nós ainda falhamos muito, graças a Deus. Então, é sempre graças a Deus, por Jesus Cristo. Sempre graça, não eu, é graças a Deus. Aleluia. Isso foi o que Ele fez. Veja, irmãos, o amor fraternal que o nosso irmão demonstrou por seu companheiro de cruz. Ele não pôde evangelizar, não é? Mas ele evangelizou. Quem falar que o nosso irmão, o ladrão arrependido, não evangelizou, não leu o texto. Não deu tempo para ele evangelizar. Não deu tempo, talvez, dele tomar a ceia do Senhor, né? A Santa Ceia do Senhor, mas evangelizar, ele evangelizou. Olha só, e o amor fraternal que ele teve. Eu digo, irmãos, que todo cristão verdadeiro tem o mesmo amor por seus irmãos, inimigos nossos e inimigos do nosso Deus. O mesmo amor. Veja o verso de número 40, volte lá. Verso de número 40, Lucas 23, 40. O outro zomba, né, como um porco, tira sarro, e aí ele responde. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu. Presta atenção, como é que ele amou, hein? Ele repreendeu. Ele não falou, Jesus te ama. Ele repreendeu o outro, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Que coisa linda. Não existe maior evidência, irmão, preste atenção. Então, a primeira lição que nós temos aqui, né? O que é amar o próximo? É pregar a verdade. Amém? Amar o próximo não é simplesmente um amor teórico. Amém? Eu amo. Ou então, né? Jesus ama o pecador eleito. Né? É errado você falar, Jesus te ama? Não, mas tem uma maneira e a hora certa de fazer isso. Você falar, Jesus te ama para qualquer um, não vai fazer efeito nenhum na vida do pecador, porque ele se ama mesmo. Amém? Nenhum efeito. Então, amar é falar a verdade. Amar é dizer, a sua condição é terrível. O inferno se avizinha. A ira de Deus está sobre todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. Amém? E foi isso que ele fez. Ele falou, você está na mesma condenação de Deus e não teme. Isso é amor verdadeiro, irmãos. Então fique bem claro isso para nós. Há um momento certo de falar, Jesus te ama. Amém? Na maioria das vezes você tem que falar, sua condição é perigosa. Acorda, tu que dormes. Não existe maior evidência da graça do que esta, irmãos. Todo cristão verdadeiro é destituído do seu egoísmo. Amém? Não pertencemos mais a nós, não pertencemos a outro, como já falamos hoje. E se preocupa com as almas dos outros. Todo cristão. Então, o irmão verdadeiramente parece uma piada, né? Mas não existe cristão espião, que ninguém sabe que ele é cristão. Não existe. Amém? Espião, cristão ultra secreto. Né? Ninguém sabe que ele é cristão. Ele não fala de Jesus para ninguém. Não existe isso. Não é natural a nova natureza. Amém? Abre lá em Atos, capítulo de número 9. Isso é contrário à nova natureza. Não, eu guardo isso aí, não gosto de falar, eu sou tímido. Tímido tem a ver com o quê? Com covarde. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Não é isso que a palavra de Deus fala? Então, não existe isso. Vou pegar o exemplo de um homem aqui que era inimigo da igreja. Ele era mais do que um cão, ele era mais do que um porco, ele era um cão raivoso. Amém? Atos, capítulo de número 9.
versículo de número 20. Quando você lê, começa a ler o 9, no versículo de número 1, você fala assim, ó, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha só, ele queria matar, ameaças e morte. Inimigo da igreja, inimigo de Deus, lutando contra os aguilhões. Esse era Paulo, mas era um eleito. O Senhor o chama. Amém? Ananias prega o evangelho para Paulo, o batiza. Amém? Paulo é limpo da sua catarata na hora, né? Não precisou de médico. E olha o que aconteceu, veja o verso de número 20. E logo pregava nas sinagogas, entre os seus irmãos. Amém? A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aleluia. Paulo, que era o que mais ameaçava, quando evangelizado, salvo por Cristo, por graça mediante a fé, ele não se escondeu. Logo, o texto deixa bem claro, logo, não demorou muito tempo. Logo ele evangelizava nas sinagogas, falando o quê? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim é com todo cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele fala de futebol, ele fala de política, mas sempre ele vai encaixar o quê? Cristo, a evangelização. Amém? Ele vai dar um jeito de falar do Senhor. Amém? Do Senhor. Eu até gostei, uma irmã no Facebook falou bem assim, ela quis ser amigável, ela falou bem assim, eu gosto do irmão, mas o irmão espiritualiza tudo. Amém. Espero que eu continue assim. Porque alguém postou lá, não devia nem estar falando de mim, mas alguém postou lá que essas coisas do mundo, né? A maioria das lanchonetes é vermelha e amarela, porque essas cores dá fome. E aí o cara brincou, botou a bandeira da China e da antiga União Soviética, que são vermelhas e tem lá um negocinho amarelo. Aí eu postei bem, muita gente tirou sarro, né, achou engraçado. Eu falei assim, espero que em alguns lugares as pessoas tenham fome e sede de justiça. Eu me lembrei da palavra de Deus e coloquei. Aí a irmã falou que eu espiritualizo tudo. Mas eu falei, amém. Né? Porque não adianta, que adianta encher a barriga? Né? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E isso gera o quê? Desejo de justiça. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Então, irmãos, poderíamos lembrar da mulher samaritana, pecadora. Muitos maridos, e o último homem que ela estava já não era marido, ela estava tomando de outra mulher. Mas quando ela teve um encontro com Cristo, o que ela fez? Ela correu para a cidade dela, falou o quê? Olha, eu encontrei um homem, será que ele falou tudo que eu tenho feito? Olha, eu sou pecadora, será que ele não é o Cristo? E eles foram todos afluídos para Cristo Jesus, amém? Para ouvir o Evangelho. Que coisa linda. É assim com todo cristão. Irmãos, verdadeiramente podemos ver a obra completa de conversão na vida do ladrão arrependido. Completa. Cada característica do caráter cristão pode ser observado nele. Apesar de pouco tempo de vida que lhe restava após sua conversão, ele, pela misericórdia e soberania de Deus, encontrou tempo para deixar evidências abundantes que ele era um filho de Deus. Então, bem diferente de um suicida, não é? Muito bem, muito diferente. Amém? Não tem comparação. Então, irmãos, em última análise, voltando só para esse parênteses de pessoas que se suicidam, amém? Ela pode ser salva nos últimos minutos de vida? Teologicamente, sim, não há pecado que Deus não perdoe, amém? A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas até em último caso, uma pessoa que se mata, tira a própria vida, está perdida. Vai ser lançada no lago de fogo. Isso tem que ficar bem evidente. Amém? Há possibilidade, sim. Mas a gente não brinca com essas coisas e nem fica discutindo isso. Suicidas se perdem. Amém? Se perdem. O nosso irmão não era apenas um cristão nominal, com certeza não. Mas sim um cristão verdadeiro que demonstrou isso em verdade por aquilo que cria e confessava. Amém? O cristão é conhecido pelo quê?
pelo que ele crê, pelo que ele confessa. Aleluia. Mas eu quero ler o último versículo com vocês, eu não posso deixar de ler o último versículo. Amém? Lucas 23. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, como eu já disse, eu não quero ferir os sentimentos de ninguém, mas como regra geral, nada há de mais insatisfatório como as evidências do luto de morte, ou da luta, do leito de morte. Amém? Então, aqui eu não estou falando de suicídio, agora eu quero deixar bem claro. Eu estou falando daquela pessoa que passa um período no hospital. Já não é suicida. Amém? Você vai ver muito disso. Pessoas que estão com câncer e passam ali um tempo no hospital, uma semana, 2 semanas, amém? Ou outra doença, e o médico fala, ó, já chega na família, né? Se for romanista, já chama o padre para fazer a extrema-unção, né? Amém? Né? Se for evangélico, vai chamar um pastor para ir lá pregar o evangelho, né? Não é salvo, o médico falou que não tem muito tempo. Irmãos, choro, simplesmente ouvir alguém lendo a Bíblia, fazer uma oração conjunta, vamos orar aqui junto, repete o que eu estou falando. Isso não é evidência de que a pessoa partiu salva. Não é evidência. E a maior prova disso, irmão, e é fato conhecido, de que a maioria das pessoas que fazem promessas de mudar de vida quando tem no leito de morte, amém? E vai lá um pastor e faz a oração junto com ele, manda ele repetir as palavras e chora e fala, não, se eu sair daqui eu vou mudar. A maioria, quando consegue escapar, volta pro pecado. Eles não são diferentes, irmão, da maioria dos milhões que vão lá na frente das igrejas confessar Cristo. Não há diferença nenhuma daquela pessoa que fala que vai aceitar Jesus no leito de morte, daqueles que vão lá na frente das igrejas falar, eu aceito Jesus, e tem as suas vidas, continuam do mesmo jeito. Não, pergunta de Jesus para eles, não falam de Jesus para ninguém, eles não sabem dizer o que é a fé, e continuam da mesma maneira, não há diferença nenhuma. Amém? Não é isso que salva. Amém? É por isso que aqui na igreja, irmãos, nós não fazemos profissão de fé. Amém? Né? Não fazemos. Pois essa profissão deve ser espontânea, como foi com o nosso irmão. Ninguém obrigou ele a fazer. Amém? Ele simplesmente... É como um rio de águas vivas. Amém? Você não precisa forçar. Vem aqui na frente confessar Jesus, não. A profissão de fé vem espontaneamente. A pessoa começa a falar de Jesus espontaneamente. Ela não pode resistir, ela foi regenerada. É obra do Espírito Santo nos eleitos de Deus. É a visão puritana da verdadeira conversão. Então, como que a gente vê aqui na igreja? Entrou uma pessoa aqui, a gente não vai... Vem aqui na frente, aceita Jesus, a gente não vai fazer isso nunca. A gente vai pregar o Evangelho, como estamos pregando hoje aqui. Se a pessoa nunca mais vir, que Deus abençoe ela para ir para outra igreja bíblica. Se ela nunca mais vir, foi para o mundo. Não era a hora. Se é um eleito, não era o momento. Se não é um eleito, não vai ser nunca. Essa pessoa veio. Amém. Demorou 1 mês, apareceu de novo. Amém. Vamos pregar o Evangelho. Vamos conversar com a pessoa, né, de onde você é. Amém. Isso é normal. Depois de 15 dias, ela veio de novo. Amém. Vamos pregar o Evangelho. Depois ela começa a vir um domingo sim, um domingo não. Depois ela começa a vir todo domingo. Daqui a pouco, você começa a ouvir aí, olha, eu vi aquele irmão, eu sei quem ele estava falando de Jesus, não sei para quem, você começa a ouvir os testemunhos. De repente, um belo dia ele chega e fala, pastor, eu quero me batizar. Ninguém força, ninguém exige, ninguém manda nada.
pessoa chega com roupa sensual. Ninguém exige. O evangelho é pregado. Daqui a pouco você começa a ver a mudança. Aleluia! É assim que é a ação do Espírito Santo. Você não precisa forçar nada. Deus é que age. É espontâneo. Vem do Espírito Santo. Nós pregamos o evangelho. Aleluia! Então nós lemos o verso 43 que Jesus fala, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma verdadeira conversão, uma conversão legítima, levará inevitavelmente para a glória de Deus a única salvação verdadeira. Vou repetir. Uma verdadeira conversão, uma conversão legítima que vem do alto, que vem de Deus, levará inevitavelmente para a glória de Deus a uma salvação verdadeira. Preste atenção. Você tem medo da morte, irmãos? Não deveria. Amém? Pois a morte só pode levar os cristãos verdadeiros para os braços de Cristo. Amém? Não tem outra. A morte não te leva para mais lugar nenhum. Amém? Só leva você para os braços de... Né? Cristo fala aqui, ó. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É isso. Ele ia morrer daqui a pouco. Amém? Mas onde ele estaria? A certeza da salvação. Você estará comigo. Amém? Né? Abre lá em Filipenses. Amém? Todo cristão, todo filho de Deus sabe por graça que a morte ou morrer é estar com o Senhor Jesus. Todo cristão, todo filho de Deus, salvo por graça, que morre, sabe que por graça, que quando morrer estará com o Senhor. Filipenses, capítulo de número 1, Paulo também tinha essa certeza. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 23, Paulo fala bem assim: ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo aqui, ele sabia que tinha o ministério dele, que os irmãos ainda precisavam dele, mas ele também tinha a possibilidade de morrer. Amém? Estava ali, preso, né? Prestes a morrer. Amém? Mas ele falou, eu quero estar com quem? Melhor estar com Cristo. Amém? É incomparável. Paulo tinha certeza que quando ele morresse, ele estaria com o quê? Com o Senhor. Porque Paulo, cheio do Espírito, sabia da promessa que foi feita para o ladrão arrependido, e a mesma promessa é feita para todos nós aqui, para todo cristão verdadeiro. Aleluia! Em uma outra pregação, irmãos, nós aprendemos da palavra de Deus que mesmo nossos irmãos que já partiram ainda esperam um descanso final citado em Hebreus, não é? Abre lá em Hebreus capítulo de número 9. Então, rapidamente, foi uma pregação antiga que a gente falou sobre descanso final, né? Hebreus 9 não, Hebreus 4, versículo de número 9. 9 e 10. Né? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Amém? Então ainda resta um repouso. E esse pleno repouso, esse pleno descanso, é a revelação final dos filhos de Deus, a redenção dos nossos corpos. Amém? Como está lá em Romanos capítulo de número 8. Abre lá. Amém? Romanos capítulo de número 8. Só relembrando rapidamente essa doutrina. Romanos 8, do 18 ao 23, né? Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Agora preste atenção. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Então, nós já temos o que? As primícias do Espírito. Então, nós já podemos descansar em Cristo, nas primícias. Amém? Né? Descansa no Senhor, confia nele e o resto tudo ele fará. Descansa nele. Por que você está aí labutando ainda? Não é para fazer para se salvar, é para fazer por gratidão. Descansa nele, o resto ele já fez, ele fará, já fez, está consumado. Amém? Toda obra, aquele que iniciou a boa obra é fiel para terminar. Descansa nele.
Amém? Nós já temos esse descanso. Nós aqui podemos descansar em Cristo, mas ainda resta nós temos as primícias desse descanso, mas ainda resta. E qual seria esse? Amém? Aí diz, né? Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do quê? Do nosso corpo. Então, o descanso tem a ver com a ressurreição final, né? A redenção do nosso corpo. Amém? Nós que estamos aqui nesta noite, temos o descanso na pessoa do Espírito, a primícia, como já foi dito, que nos faz lembrar das palavras de Cristo, sua obra e sua pessoa. Cristo, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, Deus Espírito Santo. Eles, os cristãos que morreram, têm o descanso de já estarem com quem? Com o Senhor. Mas também ainda resta algo para eles, o quê? A redenção do corpo. Amém? Então, para nós e para eles ainda resta algo, o quê? A ressurreição, a revelação final. Nós aqui descansamos na pessoa do Espírito, as primícias do Espírito. Os que já morreram, amém? Os cristãos, né? Esse irmão que morreu na cruz, eles descansam porque já estão com o Senhor. E todos reunidos teremos o descanso final. Quando reunir todos, os que morreram em Cristo, dormiram em Cristo, e os que estiverem vivos, amém? Teremos o descanso final na volta do nosso Senhor, na sua parúcia, como está lá em 1 Tessalonicenses. Amém? Aí haverá a união dos que estiverem vivos, daqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Opa! Os que morreram em Cristo, que estavam com ele, ressuscitarão, terão seus corpos redimidos. Amém? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa é certa, irmãos, não há como conceber perfeitamente o estado da alma separada do corpo. Porém, não há qualquer necessidade da gente ficar filosofando sobre isso. Amém? Verdadeiramente, a igreja não deve nem ficar filosofando sobre isso. Amém? Geralmente isso vai descambar em heresia. Amém? Então, basta apenas crer. Creio em quê, pastor? Que Jesus está lá. É isso. Você precisa louvar, como é que funciona esse negócio? Não. Basta crer que Jesus está lá. Como nosso irmão. Amém? Percebeu que ele estaria lá. E ele nos receberá. Amém? Quando daqui partirmos, se ele não voltar. A única coisa que importa é isso, irmãos. Jesus está lá. Amém? E apesar de ainda faltar um descanso, né, que é a ressurreição, podemos dizer, como o salmista disse, amém? Na tua presença, a plenitude de alegria. Os que estão no Senhor estão melhor do que nós, irmãos. Na presença porque eles estão numa presença muito maior do que nós. Nós já temos a presença de Cristo, mas os que estão lá estão no paraíso. Aqui não é o paraíso. Amém? Aqui Jesus fala o quê? Tereis aflições. Então, quem já está, quem morreu, está numa situação melhor, apesar de ainda faltar a ressurreição do corpo. Então podemos dizer como salmista no Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria. É como a história de uma menininha que estava para morrer e a mãe dela começou a tentar confortar ela, começou a falar assim, lá no céu você vai encontrar com seus amiguinhos que morreram, com seus avós, amém? Lá você vai ver ruas de ouro. E ela falou assim, isso é tudo muito bom, mãe, mas há algo melhor. Jesus está lá e vai me receber. Essa era cristã de verdade. Amém? Então é isso, irmãos. O que importa? Jesus está lá. Quando eu morrer, não tem que filosofar. Amém? Vou estar com o Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Agora, eu estou indo para o fim, irmãos. A pergunta então para nós é, você gosta de estar na presença de Jesus Cristo? Em oração secreta?
na leitura da palavra de Deus, no participar da comunhão dos santos, a igreja do Deus vivo. Pergunta, como é que eu estou na presença de Deus, de Jesus? É assim, irmãos. Aqui é assim, em oração, na leitura da palavra, ali Jesus está presente. Quando eu faço essas coisas, na comunhão dos santos, Jesus está aqui hoje. Agora, é uma pergunta séria. Se você diz ser cristão, mas não gosta muito dessas coisas, de estar com Cristo aqui, como você vai gostar de estar com Cristo lá? Esse é o ponto. Ah, não, eu sou cristão, mas esse negócio de igreja não é para mim. Eu sou cristão, mas oro muito pouco. Eu sou cristão, mas a palavra de Deus já li, para que eu vou ler de novo? Se você não gosta da presença de Cristo aqui, como você vai gostar da presença de Cristo? Porque você vai se encontrar com Ele. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim e de todos nós aqui. Coloque-se de pé, vamos orar.